Yogi Tsurushima! O capítulo 856 de Kingdom começa com a cena do final do capítulo passado. A flecha de Seika 1 atravessa o peito de Yuan-Tama sem ninguém entender o que aconteceu. Todos ficam em choque com a general desabando do seu cavalo e sangue sendo esparramado por todos os lados. Yuan-Tama então cai do seu cavalo enquanto os soldados da tribo da montanha se reagrupam o mais rápido que dá para proteger a personagem, inclusive da queda. A máscara dela cai para longe do corpo desfalecido e vemos que a flecha atravessou bem na altura do dorso, sendo um disparo fatal. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo intitulado de Assassino Mortal depois da vinheta. Do outro lado do campo de batalha, Bajo sente que existe alguma coisa errada com Yuan-Tama. Taijifu também sente a mesma coisa. Os soldados ali de ambos os exércitos questionam o que há de errado. E Bajo pega ali a sua espada e meio que sentindo que algo está extremamente sério, acaba deixando ela cair. No meio do combate onde Yuan-Tama está, a flecha que atravessou seu dorso é revelada. Yuan-Tama está caída com os olhos fechados, sem nenhum sinal de reação. Os soldados gritam pelo nome dela e não ousam tocar na general. Uns dizem que não podem acreditar no que estão vendo. O que eu estou vendo aqui para esse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe ainda mais os nossos conteúdos. Você pode continuar apoiando o canal do Geek Brasil dessa forma. Você pode deixar o seu like, você pode se inscrever no canal, você pode compartilhar ainda mais os nossos vídeos por aí. Você pode até mesmo fazer parte da nossa unidade, se tornando membro do canal, mandando seu valeu, mandando seu hypar. Quer mostrar de forma mais enfática o seu apoio através aqui das obras de Kingdom no canal do Geek Brasil? Se torne membro, mande o seu valeu e continue a fortalecer ainda mais os nossos conteúdos. Clicando aqui embaixo, você vai poder nos ajudar. Os soldados então continuam a chorar e gritar pelo nome de Yuan-Tama, até que, com muita dificuldade, ela abre os olhos. Eles começam a celebrar que sua rainha abre os olhos. Todos começam a falar ao mesmo tempo, questionando se ela pode ouvi-los, que irão salvá-la custe o que custar, e que ela não pode morrer de forma alguma. Eles dizem que já estão orando pelos deuses da montanha, para que intervenham sobre suas vidas. Mesmo que estejam longe das montanhas, eles se oferecerão como sacrifícios para que os deuses os escutem. A rainha ainda está meio drogue pelo golpe que acabou tomando. Yuan-Tama então acaba chamando ali por Hamaldi, estendendo a mão em direção a ele, e o soldado acaba pegando. Ele pede desculpas para Yuan-Tama. Ele não sentiu a intenção de matar do arqueiro e não pôde sentir a flecha vindo na direção dela. Hamaldi diz que tirará sua própria cabeça como forma de punição por não ter protegido a rainha. Mas antes disso, ele fará de tudo ao seu alcance para salvá-la, custe o que custar. Fraca, Yuan-Tama diz que Hamaldi não precisa se churrascar e diz que existem coisas que estão por vir agora e que ela está contando com ele. Hamaldi está chorando bastante e segurando na mão de sua rainha, ele diz que vão voltar para as montanhas. Ela vai descansar e vai retornar para as montanhas, que é o reino de Yuan-Tama. Hamaldi então diz que todos vão voltar juntos para as montanhas, o que faz Yuan-Tama fechar os olhos de forma definitiva. Assim, ele começa a gritar o nome de sua rainha em desespero. Cavalos correm de um lado para o outro em uma velocidade tremendamente rápida. Sun Suidi então recebe as notícias de que Yuan-Tama caiu em campo de batalha e todo seu acampamento comemora simultaneamente. Vamos para o acampamento de Yuan-Tama e vemos Bajo, Taijifu, Hamaldi e Shumen, com a Kitari chegando por último na reunião. Kitari está ofegante e diz que para ter convocado a general da ala esquerda até o acampamento principal era um sinal de que algo de muito ruim havia acontecido, e questiona o que raios estava rolando. Ela percebe que Yuan-Tama não está na reunião e questiona o que realmente está acontecendo, exigindo respostas do Judgment. Taijifu pede para que Kitari fique quieta por um segundo. Bajo diz que eles também não sabem, eles acabaram de chegar até o local. Shumen diz
diz que disseram para eles esperarem até que os 4 comandantes estiverem ali. E é exatamente isso o que estão fazendo. O que deixa Kitari surpresa dele estar ali no local e não Danto. Hamaldi então começa a falar. Agora que os 4 estão reunidos, ele vai dizer o que rolou. Pelas mãos de Zhao, Yuan-Tong foi atingida no peito. Isso deixa Kitari em choque e confirma os sentimentos de Badiou e também de Shumen, na forma como ele percebe que não chegaram a tempo para avisá-la. Taijifu então cai de joelhos no chão. Badiou está frio e questiona se a rainha ainda está viva. Shumen fica em silêncio enquanto Kitari ainda está mais nervosa. Hamaldi começa a explicar para eles as últimas palavras de Yuan-Tong. Ele se lembra que ela acordou com o seu grito. Ela começa a dizer que descansar no reino das montanhas parece ser algo bom, mas isso ainda terá que esperar. Eles precisam vencer essa guerra, custe o que custar ainda. Que mulher, né, meus amigos? Que mulher, não perdendo as estribeiras, não perdendo realmente a linha, sendo sangue frio e não perdendo o objetivo, mesmo estando no estado em que ela está, né? Ali com a flecha atravessada no peito, falando ali para os seus subordinados que eles precisam manter a cabeça no lugar, que eles precisam realmente se manter centrados, né? E Yuan-Tong, eu já tenho falado aqui, ela merece já uma história, merece uma light novel. Faz tempo aqui para focar no protagonismo dela, de como ela se tornou a rainha ali do povo da montanha, como ela conseguiu unir, né? O feito que até mesmo ali o próprio Eisei, ele se inspira através disso para unir todos os povos da China. Ela já fez ali há muito tempo, através dos povos da montanha da região de Qin. Eles ficam assustados dela ainda estar viva. Yuan-Tong então diz que conseguiu salvar o seu coração porque conseguiu ouvir o grito do membro da tribo Fego, que correu para lhe avisar. Mas por um tempo ela vai precisar se afastar, se ausentar do campo de batalha. Yuan-Tong segue passando as ordens, dizendo que em hipótese alguma os aliados devem saber de sua queda. Se apenas a dúvida que ela caiu no campo de batalha se espalhar, aquele campo será tomado pelo inimigo em um instante. Então, eles devem segurar as informações ao máximo. E apenas Shumen, Badiou, Taijifu e Kitari devem saber do que aconteceu. Eles precisam continuar a batalha, seja o preço que for. Yuan-Tong entende que talvez Danto já tenha caído com uma flecha. Então, o exército à direita pode estar colapsando. Então, sem um comandante supremo, eles serão empurrados a uma situação desesperadora, mas não devem desistir. Se o exército dela for derrotado, terá um grande impacto nos exércitos aliados ao norte. Então isso deve ser impedido. Ela então promete que irá retornar com toda certeza. Até isso acontecer, todos devem continuar lutando e mostrando o verdadeiro poder do povo na montanha. Eles devem mostrar o poder do exército de Yuan-Tong. Os 3 homens assentem as ordens de Yuan-Tong e ficam extremamente sérios. E isso é apenas o que Badiou diz, né? De que ele havia entendido. E rapaz, eu fiquei com mais medo do Badiou agora, extremamente sério, do que ele tivesse entrado em seu modo Berserker. Porque o Badiou sério, meu amigo, sai de baixo, cara. Ele tá segurando a raiva e ele vai aplicar essa raiva de forma fria, do que aquele modo descontrolado dele que pode prejudicar mais ali o seu agrupamento do que ajudar. E é bem interessante observar isso, do que o Riboku não está contando com essa fúria ali controlada do Badiou, né? O Riboku vai ter um baita trabalho, mais do que nunca, através ali do comando dado ali pelo nosso Badiou. Os 3 partem para o campo de batalha novamente, o que deixa Kitari indignada se eles não se preocupam em perguntar se Yuan-Tong está bem ou onde ela está. Hamaldi diz que a rainha está recebendo os tratamentos na tenda da tribo Muju-Han. Ela está sendo cuidada pelos melhores, mas a situação dela é grave. O que Badiou interrompe a fala de Hamaldi, dizendo que Yuan-Tong ficará bem. Se a rainha havia dito que ela voltará,
então definitivamente ela voltará. Badio, Taijifu e Shumen saem caminhando, deixando Kitari para trás. E Badio diz que eles acreditam no retorno de sua rainha, e por enquanto eles vão aguentar essa fúria sobre o inimigo à frente deles, e é apenas isso. Kitari então se vira para o homem na sua frente e, lhe chamando de Judgment, questiona como Yoton-A pode ter sido alvejada, enquanto todos eles estavam com ela. Ela sabe que todos os Judgment são aqueles que sobreviveram ao treinamento desde a infância para proteger Yoton-A. Eu demorei um pouquinho para entender o que era essa definição do Judgment, né, ou do Judgment ali. Meio que tipo assim, eu acreditei que era o nome desse rapaz. Mas não é, é o nome da guarda pessoal da Yoton-A, né? É o nome da guarda real. Eu não sei se já tinha sido nomeada essa guarda real, mas pelo que eu olhei na wiki, não tem nenhuma descrição aqui para o nome envolvendo a guarda real da Yoton-A. Se a Kitari acabou chamando ele por esse nome, né, através do nome do exército relacionado ali à guarda real, isso quer dizer que o seu nome não é revelado mais para ninguém, apenas a própria Yoton-A tem ali essa concepção. Apenas ela pode diferenciar cada um deles, visto que todos possuem máscaras iguais, né? A própria Yoton-A chamou ali o Hamaldi pelo seu nome, o que mostra de forma realmente uma maneira interessante de que todos em volta da rainha são tratados de forma igual, sem nenhuma individualidade. Aquele que salvou a Yoton-A e que está conversando com a Kitari deve ser o Hamaldi, e nem mesmo os comandantes sabem quem é quem entre os Judgments. É uma base bem interessante para ter essa, digamos assim, esse cuidado, né, dessa proteção em volta da rainha. Kitari continua a questionar, dizendo que até mesmo a própria Yoton-A é a melhor em sentir a intenção do inimigo de matar. Ela é a melhor nisso em comparação com qualquer outro. Hamaldi diz que nem mesmo a rainha percebeu o ataque, nem mesmo ela havia percebido o ataque. Kitari o questiona sobre o que raios aconteceu para que isso se seguisse, e Hamaldi responde que ele não sabe. Quando eles perceberam, Yoton-A já havia sido alvejada. Ele mesmo diz que a mesma coisa aconteceu com Danto, cuja intuição é tão aguçada quanto a de Yoton-A. Por um milagre, Danto também conseguiu escapar da morte imediata, mas ainda está inconsciente. Caramba, já é um milagre o Danto ter saído vivo de um disparo que atravessou no seu pescoço, mas ele sentiu, cara, por ele ter sentido que alguma coisa estava errada, por ele ter mexido ali o seu pescoço, né, a sua cabeça, talvez o disparo era para ter acertado a cabeça em vez de ter acertado o pescoço. Como o Danto, ele é um maluco, ainda não dá para dizer se ele volta ou não para o campo de batalha, né? Mas acho muito complicado, acho muito difícil dizer que ele vai se tornar um comandante, vai continuar como comandante. Talvez o Kuhara vai ter que reinventar uma forma dele ser um comandante. Ele que tinha palavras bem afrontosas, agora talvez ele não vai poder nem mesmo falar mais, visto que sua traqueia foi totalmente destruída. Eles continuam dizendo que o inimigo possui um arqueiro que usa uma técnica aterrorizante. É uma flecha que nem eles, da guarda real, nem mesmo Yoton-A conseguiram detectar. Se algo entrar na mira deste arqueiro, é o fim. Os Judgment pedem para que Kitari tome cuidado e para evitar ir para a linha de frente. Ela entende o risco que corre e percebe que o arqueiro já possui seus alvos definidos, visto que se ele tivesse mais alvos, logo ele seria descoberto, logo a sua localização seria revelada. Vemos Seika-1 e Kitari percebe que se o assassino mortal de Zao está deixando baixas importantes, provavelmente ele já deixou aquele campo de batalha e já está indo atrás do seu próximo grande alvo. A guarda de Seika-1 questiona se o próximo alvo deles é algum membro da unidade Gakuka, visto o lugar para onde eles estão indo. Seika-1 apenas diz que não. Ele apenas diz que Mountain não é o tipo de general que é atraído tão facilmente para a linha de frente de forma descuidada. Os soldados então perguntam quem é o seu próximo alvo, e ele então responde que Riboku havia lhe dado seu alvo depois de acabar com Yoton-A e Danto. Ele diz que seu próximo alvo é um comandante que está em um campo de batalha mais ao norte. Seu próximo alvo é Hishin, comandante da unidade Hishin.
Meus amigos, o Hara criou todo esse caos no campo de batalha da Yonton-A pra mirar diretamente no Shin. Mas é claro que nós vamos ter um combate de arqueiros envolvendo a Seika-1, Soul Jin e também o Soul Tan. Basicamente vão ser dois personagens para tentar lidar ali com o Seika-1. E é claro que isso vai ecoar ali na grande rivalidade, né? Colocar mais fogo na grande rivalidade envolvendo ao Sougen, né? Que é o pai ali tanto do Soul Jin quanto também do Soul Tan. Vamos ver o que o Hara vai aprontar pra cima disso, né? Porque a gente teve todo um capítulo passado, né? O 855, envolvendo a queda da Yonton-A e também do Danto. Nenhum dos dois morreu de forma definitiva. E agora o Hara levanta aí esse bait pra cima do nosso Shin, né? Claro que tudo isso é pra criar uma camada, criar uma atmosfera pra meio que a gente ficar preocupado com o Shin. Mas nós sabemos que por detrás ali da unidade nós temos o Soul Jin e o Soul Tan. Vamos ver como que esses dois evoluíram ao longo do tempo, porque já estava na hora do Hara colocar esses dois novamente no radar da história.